Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 26 de agosto, com a nossa lição Reforma, a consequência do reavivamento, e o verso para memorizar. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se vergonha a lhes chamar irmãos. E o que a lição de jovens trouxe, Carlos, nessa segunda? Nessa segunda tem por título RRR. Já adiantando, quer dizer ressurreição, reavivamento e reforma. Imagine agora a seguinte cena. Você está em uma plateia e de repente todas as luzes são apagadas e fica aquele suspense, né, no ar. Seu coração começa a disparar e de repente as luzes do palco se acendem e entra aquele cantor famoso e começa a cantar o seu maior sucesso no momento, que está em todas as paradas. Aí naquele momento parece haver uma energia diferente no palco. Você se sente totalmente vibrante. A plateia toda vai ao delírio. É uma sensação inexplicável, onde seus pensamentos somem e você fica somente com aquela sensação vibrante na mente. Imaginou? Agora imagine uma segunda cena. Agora um auditório bem menor, um auditório menos vibrante, onde você está lutando contra o sono. Você está tentando se concentrar. E ali o pastor, ele está palestrando monotonamente, ou seja, aquela palestra que vai sem ritmo. E nesses últimos 30 minutos, algumas pessoas, nesses últimos 30 minutos, tá aquela sensação tão sem sentido, que se tivesse um caixão ali, seria comparado a um funeral. As pessoas que estão ali presentes, as que não estão dormindo, estão se distraindo com algum joguinho no celular, ou aquelas que estão com a Bíblia aberta, nem lembraram de passar a página quando o palestrante mudou para a página seguinte, né? Então você se pergunta, por que tantas pessoas estão tão desinteressadas, tão desanimadas? Então surge um questionamento: será que o cristianismo foi para a sepultura com Jesus e se esqueceu de ressuscitar com ele? Infelizmente essa segunda cena e também a primeira são realidades. Você vê muita alegria, muita animação em shows, adorando pessoas. E quando nós estamos diante de Deus, vemos pessoas sem atenção, sem interesse. Como foi dito aqui, parece que essas pessoas, elas viveram o que esse texto diz, ó, foram sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, todos nós vivamos uma nova vida. Se a nossa vida espiritual se identificar simplesmente com a morte de Cristo, então nossa vida tem sido um funeral. Infelizmente nossa vida espiritual tem sido. E a morte de Cristo, ela simboliza para nós um túmulo. Isso mas naquele momento em que Cristo morreu e nós temos a representação da morte para o eu, onde nós morremos para nós mesmos, os nossos pecados são mortos ali, são apagados. Mas há uma necessidade da ressurreição. De nada adianta nós vivemos essa morte se nós não nos ressuscitarmos. Infelizmente, muitos de nós são meramente cadáveres vivendo numa tumba, separados do mundo e sem uma vida relevante, ou seja, leva essa vida monótona, infelizmente. Mas após a queda da humanidade, o ser humano ele perdeu o seu interesse e a sua inclinação natural para as coisas de Deus. O pecado fez com que isso acontecesse, né? Mas Jesus, ele quer reviver em nós hoje essa inclinação. Ele quer que nós ressuscitemos junto com ele, assim como ele ressuscitou, quer que nós também ressuscitemos hoje. E hoje nós precisamos permitir uma comunhão maior com Deus para que nós possamos desenvolver com ele uma intimidade. E a partir do momento em que nós permitirmos isso, essa intimidade com Deus, com certeza a minha e a sua vida não será mais a mesma. Uma vida que tem a presença de Jesus nunca é a mesma. Então, quando nós temos essa presença de Jesus, acontece o reavivamento. Então nós já vimos a necessidade da ressurreição, o reavivamento. Agora é a reforma. Quando nós ressuscitamos dessa tumba do pecado, vem o próximo passo, que é a reforma. Que é permitir que o Espírito Santo ele transforme as nossas vidas dia a dia, diariamente. Ou seja, em cada ato, em cada ação, em cada aspecto da nossa vida, né? E quando nós permitimos isso, quando nós permitimos essa reforma, aquela coisa que antes nos atraía, que era o pecado, já não nos atrai mais. E aqueles assuntos espirituais que eram
tratados de forma desleixada, que nós não tínhamos interesse, nós passamos a ter. Esse é um resultado da reforma. Essas coisas passam a ocupar nossa mente, né? E quando nós permitimos isso, as pessoas que estão à nossa volta começam a perceber isso. A reforma é o resultado mais palpável do reavivamento, porque as pessoas que estão à nossa volta também percebem. Então nós precisamos, só para concluir, né? Nós precisamos permitir que a nossa vida seja um palco, mas que Jesus seja o maior artista nesse palco. Verdade. Que só Ele brilhe, que nós Apenas Ele apareça. isso, que nossa vida seja um palco para que a luz de Cristo venha brilhar para esse mundo. Interessante, muito boa a lição de jovens hoje. A lição de adultos trouxe o apelo para a reforma em Corinto, em que Paulo apresentou uma certa preocupação com os cristãos de Corinto, principalmente porque eles estavam cometendo algumas imoralidades, até mesmo imoralidades sexuais. E Paulo ele disse que cometiam coisas até que pessoas que não eram cristãs cometiam. Então ele ficou muito preocupado com isso e escreveu a primeira carta, que é o livro de 1 Coríntios, para eles. Só que depois no livro de 2 Coríntios, Paulo já apresenta uma nova perspectiva, dizendo que ficou feliz pelo arrependimento dos cristãos de Coríntios, porque eles começaram a praticar o amor e o temor a Deus, e assim eles encontraram a salvação. Só que o interessante é que a lição nos chama a atenção para uma coisa. Diferentemente da reforma de uma casa, em que a gente passa por aquele período de reforma e depois que ela ficar pronta não é necessário mais mexer nela, só depois de muito tempo, se a pessoa quiser ainda melhorar a estética e tal. Diferentemente disso, a reforma cristã, ela não termina. E isso é interessante, né? Porque como a gente falou na lição de ontem, o reavivamento é o despertar para a mudança. E a reforma é a mudança acontecendo. Claro. Só que essa mudança, ela não acaba. Porque os cristãos em Corinto, eles não deixaram de ter problemas depois que eles melhoraram isso, não. Vieram novos problemas. Só que a diferença é que o que eles já tinham aprendido da experiência do primeiro, fortaleceu eles para que eles pudessem agora enfrentar as novas dificuldades. Então o que isso quer dizer? É que se nós não vencermos primeiro esses probleminhas que nós estamos tendo hoje, quando virem os problemas mais difíceis, mais complicados, a nossa mente, os nossos hábitos, o que eu faço não vai me habilitar para que eu possa vencer coisas maiores e coisas mais difíceis. O que a lição traz para nós com o exemplo de Corinto é que justamente, olha, você vai vencer um passo para que este passo te possibilite vencer os próximos. Tem gente que vive assim, ah não, já que eu nunca vou ser perfeito, eu não vou tentar nem vencer o de hoje. Eu não vou tentar nem fazer o que eu posso fazer hoje. E assim acho que nunca vou alcançar um patamar bom espiritual. E a lição, a Bíblia, Jesus nos convida justamente ao contrário. Olha, quando você fizer o primeiro passo, você vai estar mais forte. E assim você vai vencendo todas as outras coisas. Verdade. É isso que nós podemos aprender de Corinto. E muito legal a lição de jovens hoje, eu gostei mesmo. Que nós possamos ressuscitar para sermos reformados. É isso aí. Até amanhã.